Olá, seja bem-vindo. Esse é um exercício sobre modelos orbitais atômicos. É um exercício um pouco extenso, é um exercício bastante completo, um exercício que envolve distribuição em subníveis, distribuição em camadas, camada de valência, subnível mais energético, identificação dos elétrons, números quânticos principal, secundário, magnético e spin, regra de Hund, enfim, é um exercício bastante completo. Então, se vocês conseguirem compreender esse exercício, significa que vocês dominam de forma satisfatória esse modelo atômico, que é o modelo dos orbitais atômicos. Então, o exercício diz o seguinte: faça a distribuição eletrônica em camadas e subníveis de energia. Para qual elemento? Para o elemento selênio, símbolo Se, número atômico 34. Significa que tem 34 prótons e no estado fundamental 34 elétrons. Depois que eu fizer essas duas distribuições eletrônicas em subníveis de energia e em camadas, eu vou identificar qual é a camada de valência, qual é o subnível mais energético e posteriormente partir para a identificação dos 4 números quânticos que descrevem o primeiro, o quinto, o oitavo e o 17º elétron desse átomo. Então esse átomo tem 34 elétrons. Eu escolhi 4 elétrons para que sejam identificados em termos de N, L, M e S, que são os 4 números quânticos para um elétron. Então, eu vou começar fazendo a distribuição em subníveis de energia. Então, eu tenho o selênio, número atômico 30E4, e aí eu faço a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p, contando os elétrons 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 34, 4p, 4. E se eu for detalhar mais, eu observo o seguinte: orbital 1s, o subnível S tem um orbital. O subnível P possui 3 orbitais. Subnível S, um orbital. Subnível P, 3 orbitais. O S, um orbital. O D, 5 orbitais. E o P, 3 orbitais. E eu posso distribuir esses 34 elétrons de uma forma mais detalhada, utilizando a regra de Hund. Então, eu vou distribuir aqui elétron 1, 2. Aí eu passo para o próximo subnível, 3, 4. Passo para o próximo subnível, um elétron em cada orbital, 5, 6, 7. Agora invertendo o spin, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Um elétron em cada orbital. Inverto o spin. 16, 17, 18. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não consegui distribuir 34 elétrons, pulo para o próximo subnível. 21, 22, 23, 24, 25. Inverto o spin. 26, 27, 28, 29, 30. Não consegui atingir 34 elétrons, passo para o próximo subnível. Então, 30E1, 30E2, 30E3. Falta um elétron, e como já tem um elétron em cada orbital, eu volto aqui para o primeiro invertendo o spin. 34 elétrons distribuídos. Então, eu tenho a distribuição eletrônica em subníveis detalhada. A partir da distribuição eletrônica em subníveis, eu obtenho a distribuição eletrônica em camadas. Então, são 4 camadas. Camada K, L, M e N. Na primeira camada, subnível 1s, nós temos 2 elétrons. Na segunda camada, 2 elétrons no subnível S, mais 6 no subnível P, um total de 8 elétrons. Na terceira camada, 2 elétrons no S, 6 no P e 10 no D, um total de 18 elétrons. E na quarta camada, 2 elétrons no S, mais 4 elétrons no P, um total de 6 elétrons. De modo que se eu somar 2 mais 8, 10, mais 18, 28, mais 6 vão dar 34 elétrons. Subnível mais energético. O diagrama de Linus-Pauling, ele sequencia os elétrons em ordem crescente de energia. Então, os últimos elétrons da distribuição em subníveis são os mais energéticos. Então, o último subnível é o 4p4. Esse aqui é o subnível mais energético. E qual é a camada de valência? O átomo de selênio tem 4 camadas. A camada número 4, N, com 6 elétrons, é a última camada, é a camada mais externa, portanto, é a camada de valência. Então, já fizemos aqui uma parte do exercício. Fizemos a distribuição em subníveis, e a parte aqui em azul, a distribuição em camadas em verde, subnível mais energético escrito aqui em vermelho,
a camada de valência escrita em preto e ainda apliquei a regra de Hund e detalhei aqui a distribuição, a sequência na qual os elétrons foram ocupando os orbitais. Então, o que foi resolvido aqui? Distribuição em camadas, em subníveis de energia, a camada de valência e o subnível mais externo. Fica pendente eu descobrir quais são os 4 números quânticos para quais elétrons. Primeiro, quinto, oitavo e 17º. E completar essa tabela aqui. Então, eu vou identificar aqui qual é que eu preciso alterar a tabela aqui. Primeiro, o quinto, o oitavo e o 17º elétron. Onde está o primeiro elétron? Primeiro elétron do átomo está aqui. O quinto elétron aqui. O oitavo elétron no mesmo orbital e o 17º elétron nessa posição. Sobre o número quântico magnético, no orbital S só temos um, o quadrinho do centro é M igual a 0. No subnível P, o do centro é 0, o da esquerda é menos 1, o da direita é mais 1. No subnível P, o do centro é 0, da esquerda é menos 1, o da direita é mais 1. Então, quais são os 4 números quânticos que identificam o primeiro elétron? O primeiro elétron está no nível 1, ele está no subnível S. Subnível S significa que o L é igual a 0. Ele está em qual número quântico magnético? No 0. E ele é o primeiro elétron que entrou no orbital 1s, setinha para cima. O elétron gira no sentido horário. Seu spin é menos 1 sobre 2. Depois nós temos o quinto e o oitavo elétron no subnível 2p. Os dois elétrons, o quinto e o oitavo, estão não somente no mesmo subnível, mas no mesmo orbital. Então, eles estão no nível 2, no subnível P. Portanto, L vale 1. 0 é S, 1 é P, 2 é D, 3 é F. E eles estão no orbital aqui da esquerda. Portanto, M vale menos 1. E a diferença entre o quinto e o oitavo está no spin. Já que os dois elétrons ocupam o mesmo orbital, eles devem ter spins contrários. O quinto é o primeiro elétron que entrou no orbital. Setinha para cima, ele gira no sentido horário, spin negativo. O oitavo é o segundo elétron que entrou no orbital. Então, setinha para baixo, ele gira no sentido anti-horário, spin mais 1 sobre 2. E nós temos o 17º elétron, que está no subnível 3p. Então, ele está no nível 3, no subnível P, então L vale 1. Ele está no orbital do centro, então o magnético vale
0, e ele é o segundo elétron a entrar nesse orbital. O primeiro é o 14º e o segundo é o 17º. Então, setinha para baixo, o elétron gira no sentido anti-horário, o seu spin é positivo. Então, observem que essas 4 linhas são diferentes. Não existe 2 elétrons em um átomo que possua o mesmo conjunto dos 4 números quânticos. Até mesmo o 5º e o 8º elétron que ocupam o mesmo orbital tem pelo menos um número quântico diferente, que é o spin. Então, se a gente voltar aqui no enunciado, nós concluímos o exercício. Completei a tabela para o primeiro, 5º, 8º e 17º elétron. Dessa forma, a gente tem um apanhado aí geral, uma abrangência bem grande aí do que é o modelo dos orbitais atômicos.